Uma enfermeira morta há 20 anos ainda trabalha no turno da madrugada. Mas ela não está cuidando das crianças. Ela está coletando elas. No Hospital São Vicente, em Fortaleza, as mães descobriram um segredo terrível. Algumas crianças nunca saem de lá. E quando você ouve o barulho de rodas rangendo pelo corredor vazio, às 3 da manhã, é melhor fingir que está dormindo. Porque ela está procurando, sempre procurando por seus filhos perdidos. Maria das Dores trabalhava há 15 anos no Hospital Infantil São Vicente quando aconteceu. Era uma mulher pequena, magra, com aqueles olhos fundos típicos de quem viu muita dor. No Ceará, todo mundo conhece esse tipo de olhar. É o mesmo das mães que perdem filhos na seca, das avós que choram pelos netos que partiram cedo demais. O hospital ficava numa das avenidas principais de Fortaleza, mas à noite virava um lugar completamente diferente. As luzes fracas dos corredores criavam sombras estranhas, e o vento que vinha do mar fazia os vidros estremecerem com um gemido baixo e constante. Maria nunca teve filhos próprios. Dizia que Deus não quis abençoar seu ventre. Então ela cuidava das crianças internadas como se fossem suas. Conhecia cada bebê pelo choro, cada criança pelo jeito de respirar. Era ela quem ficava de madrugada, quando os pais iam descansar, sussurrando cantigas de ninar do interior. Mas algo mudou quando começaram as reformas no 5º andar. Diziam que iam fazer mais leitos, mais espaço para as crianças. O que ninguém sabia é que estavam construindo em cima do antigo necrotério do hospital. Um lugar que funcionou por décadas, antes de ser transferido para outro prédio. Foi numa terça-feira de dezembro que Maria sumiu. O segurança disse que ela passou pela portaria normalmente às 6 da tarde, como sempre fazia. As câmeras mostraram ela entrando no elevador, apertando o botão do 5º andar. Mas quando foram procurar, ela não estava em lugar nenhum. Encontraram apenas seu crachá no chão, ao lado de uma maca abandonada. 3 dias depois, começaram os relatos. As outras enfermeiras falavam de passos no corredor durante a madrugada. Mães que ficavam acompanhando os filhos juravam ouvir alguém empurrando uma maca. Mas quando olhavam para o corredor, não havia ninguém. E então veio o primeiro caso. Joana, de 2 anos, estava internada com pneumonia. Estava melhorando bem. Ia receber alta na semana seguinte. Sua mãe, Francisca, tinha adormecido na poltrona ao lado da cama quando ouviu a voz. Era baixinha, doce, como de alguém acostumado a falar com crianças pequenas. Vem comigo, meu anjo, mamãe está te esperando. Francisca acordou na hora e viu uma figura magra, vestida com um uniforme de enfermeira, pegando Joana no colo. No escuro, não conseguiu ver o rosto direito, mas havia algo errado com aquela silhueta. Os movimentos eram muito lentos, como se estivesse debaixo d'água. "Ei, o que você está fazendo?" gritou Francisca. A figura se virou lentamente, e Francisca viu que onde deveria estar o rosto, havia apenas uma sombra escura, com 2 pontos brilhantes que pareciam olhos. Francisca gritou tão alto que acordou metade do andar.
Quando as outras enfermeiras chegaram, não havia ninguém ali. Joana estava na cama, dormindo tranquila, mas estava gelada. Fria como se tivesse ficado horas no vento. A menina nunca mais foi a mesma. Parou de falar, parou de brincar. Só ficava olhando para o corredor, como se esperasse alguém. Depois do caso da Joana, os acontecimentos se multiplicaram como praga de gafanhoto no interior. Sempre seguiam o mesmo padrão. Crianças que estavam melhorando de repente ficavam estranhas, frias, distantes, como se uma parte delas tivesse sido levada embora. Dr. Roberto, que trabalhava no hospital há 20 anos, começou a notar um detalhe perturbador. Todas as crianças visitadas pela enfermeira fantasma tinham uma coisa em comum. Eram órfãs ou tinham sido abandonadas pelos pais. Como se ela soubesse exatamente quais precisavam de uma mãe. A direção do hospital tentou abafar os casos, mas as histórias se espalharam como fogo na caatinga. As mães começaram a fazer revezamento durante a noite. Ninguém mais queria deixar os filhos sozinhos. Algumas traziam terços, outras acendiam velas de proteção nos corredores. Foi Dona Conceição, uma das faxineiras mais antigas, quem contou a verdade sobre Maria das Dores. Aquela menina nunca se conformou de não ter filhos próprios, disse ela, limpando os óculos com nervosismo. Depois que começaram a mexer no 5º andar, ela ficou diferente. Dizia que podia ouvir choro de bebê vindo de dentro das paredes, que as crianças que tinham morrido no hospital antigo estavam chamando por ela. O que ninguém sabia é que Maria tinha começado a fazer algo terrível antes de morrer. Ela roubava pequenos objetos das crianças que não resistiam ao tratamento. Um brinquedo, uma fraldinha, uma chupeta. Guardava tudo numa caixa embaixo da cama, em casa. Quando a família limpou a casa dela depois do desaparecimento, encontraram dezenas desses objetos e, junto com eles, cadernos cheios de anotações estranhas. Nomes de crianças, datas e sempre a mesma frase repetida. Agora você é meu filho para sempre. A verdade era que Maria das Dores havia enlouquecido lentamente, criando uma família fantasma na sua cabeça. E depois da morte, continuou sua coleta de filhos. As aparições se intensificaram. Agora ela não se contentava apenas em assustar as crianças. Começou a levá-las fisicamente durante alguns minutos, sempre trazendo de volta, mais diferentes, mais frias, mais vazias. Os pais descobriram que se ficassem acordados e vigilantes, ela não aparecia, mas bastava cochilar alguns minutos para ouvir o rangido da maca se aproximando. Dr. Roberto teve uma ideia desesperada. Pesquisou nos arquivos antigos e descobriu onde Maria das Dores estava enterrada. Era num cemitério pequeno, nos arredores de Fortaleza, onde ela havia sido sepultada sem muito alarde. Quando chegaram lá com um padre para benzer o túmulo, encontraram algo que gelou o sangue de todos. A cova estava vazia, completamente vazia, como se ela nunca tivesse sido enterrada ali. E naquela mesma noite, pela primeira vez, uma criança desapareceu completamente do hospital. Pedrinho, de 3 anos, órfão de pai e mãe,
sumiu da cama entre 2 e 3 da manhã. As câmeras mostraram apenas uma sombra passando pelo corredor, empurrando algo que parecia uma maca. Nunca mais o encontraram. Mas se você passar pelo Hospital São Vicente numa madrugada de terça-feira, ainda pode ouvir o som de rodas rangendo pelos corredores vazios. E uma voz doce sussurrando: "Vem comigo, meu anjo. Agora você vai ficar comigo para sempre." Porque Maria das Dores ainda está lá, ainda trabalhando no turno da madrugada, ainda coletando os filhos que nunca teve em vida, um por um, para formar a família eterna que sempre sonhou. E você acredita que existem lugares onde a dor é tão profunda que nem a morte consegue apagar? O Hospital São Vicente realmente existe em Fortaleza. E até hoje, funcionários relatam acontecimentos inexplicáveis durante a madrugada. Se esta história te arrepiou, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para mais relatos sobrenaturais que acontecem bem aqui no Brasil. Conta nos comentários. Você já teve alguma experiência paranormal em hospitais? Teve algum encontro que nunca conseguiu explicar? Compartilha este vídeo com alguém corajoso o suficiente para assistir sozinho na madrugada.